noite, pessoal. Nós somos alunos do IFES. A gente está aqui pelo projeto de extensão Saúde e Segurança nas Escolas. E hoje a gente veio trazer para vocês algumas orientações ergonômicas e a qualidade de vida que a gente pode estar adotando aqui nesse meio acadêmico. Seja ele numa postura adequada, da gente estar levantando algum tipo de peso adequado. A gente vai estar mostrando para vocês tudo certinho no decorrer da nossa apresentação. Bom, o que a gente vai abordar hoje aqui com vocês? A gente vai estar introduzindo um pouquinho do conceito de saúde integral e qualidade de vida, vai estar definindo o que é ergonomia, de fato. É uma palavra um pouco difícil, a gente não cita muito ela, mas a gente vai estar entendendo esse conceito. A gente também tem uma classificação ergonômica, sendo ela dividida em ergonomia física, cognitiva, que é a ergonomia mental, e ergonomia organizacional, que também tem a ver com a nossa mente e o meio físico que a gente se encontra. A gente vai estar falando para vocês também o que é a LER e o que é a DORT, que são dois tipos de doenças um pouco diferentes, e a lesão por esforço repetitivo e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, como a tendinite, por exemplo. A gente vai estar falando um pouquinho para vocês, explicando sobre a coluna vertebral e o que ela envolve, quais são as principais doenças relacionadas a ela. A gente também vai falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome da fadiga audiovisual, o que ela é e no que ela se relaciona com a ergonomia. No final, depois a gente mostrar toda a problemática, a gente vai estar passando para vocês algumas dicas ergonômicas e alguns alongamentos que a gente pode estar adotando aí no nosso dia a dia. Bom, gente, a saúde integral e a qualidade de vida, ela está diretamente ligada com alguns fatores que vão proporcionar elas serem algo bom, a gente ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, ou se a gente tiver um déficit em alguns desses fatores, a gente não vai conseguir ter uma qualidade de vida adequada. Logo, eu pego e lanço para vocês a seguinte questão: o que representa a escola para vocês? Quando vocês pensam em escola, qual o primeiro sentimento que vem até vocês? Muito bom essa resposta, garotinho. Como você se sente em relação à escola? Quando você para e pensa, hoje é dia de aula, hoje eu tenho que ir para a escola, estou me arrumando para poder ir para a escola. Como você se sente em relação a isso, tanto fisicamente quanto emocionalmente? Muito boa a sua resposta. Bom, sempre quando a gente vai tratar de saúde integral e qualidade de vida, a gente precisa estar atento a alguns fatores. Sejam eles fatores humanos, a tecnologia que a gente vai utilizar ali para poder realizar o nosso trabalho, a nossa organização e o nosso ambiente de trabalho. Fatores humanos são aqueles inerentes a fatores pessoais também, relacionados à família e tudo mais, como que a gente está psicologicamente, se a gente está abalado ou não. A tecnologia ali empregada, o conforto, se a gente trabalha com computador, por exemplo, o nosso conforto visual ao estar utilizando o computador e nossa postura adequada, né? A tecnologia ali da cadeira que a gente utiliza, se ela tem uma regulagem de altura ou não. E a questão da organização do trabalho, como que a gente mantém os nossos arquivos, se a gente mantém os nossos arquivos em ordem alfabética, se a gente organiza ele por datas de modificação, se a gente trabalha com computador, a gente está organizando ele dentro de pastas, tudo para poder facilitar o nosso trabalho. A organização é fundamental em todos os âmbitos da nossa vida. E também a gente tem os fatores inerentes ao ambiente de trabalho, que vão ali
ser de suma importância para poder conduzir a nossa boa saúde integral e a nossa boa qualidade de vida. As pessoas com quem a gente está ligadas, as pessoas com quem a gente se relaciona, nossos colegas de trabalho e afins. Bom, pessoal, agora a gente vai estar fazendo uma dinâmica. Todos vocês receberam uma plaquinha, onde na frente dela a gente tem escrito sim e do outro lado a gente tem escrito não. Eu vou passar aqui devagarzinho algumas perguntas. Eu queria estar sabendo de vocês, para ver como é que tá, a gente fazer uma avaliação breve aqui de como a gente como se encontra a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, se a gente tem uma boa relação em relação ao ambiente que a gente está. Vamos lá. Qual o seu o quanto isso te estressa? Preparar uma prova, por exemplo. Isso te estressa? Sim ou não? Uma prova de matemática. O professor marcou uma prova para sexta-feira na última aula. Isso te estressa? Sim ou não? A gente tem ali uma aula de arte. Uma aula de arte geralmente é uma aula mais tranquila. Mas ela te estressa? Tranquilidade demais te estressa? Conversa paralela na sala de aula. O professor está ali explicando a matéria, todo envolvido. Isso te estressa? Ou você é da galera da bagunça que fica conversando? Ou você é a conversa paralela e você nem liga pra isso? Brigas. Na hora do recreio, uma aluna não gostou do que o aluno disse e eles brigam. Pegam no final da aula. Isso te estressa? Sim ou não? Diz aí, professor, te estressam briguinha dentro da sala de aula? E quando o professor de educação física, uma aula por semana, chega na sala e fala assim: hoje a gente vai jogar xadrez. Ou hoje a gente vai ficar na sala de aula aprendendo a teoria do futsal. Isso estressa vocês? Sim ou não? Aula de português. A gente tá ali vendo todas as regras gramaticais. A gente tá ali aprendendo tudo sobre a nossa língua portuguesa, a nossa tão temida língua portuguesa. Tão temida e tão difícil. Ela te estressa? Sim ou não? E o trânsito para poder chegar na escola? Ele te estressa? Sim ou não? Acho que a gente tava até com saudade desse trânsito, né? E quando uma aula é cancelada? Quando é anunciada a pandemia? Você pensa que é só 15 dias e comemora? Ou seja, não fica estressado? Ou isso te estressa? Sim ou não? Bom, galera, pra gente poder estar finalizando a parte de saúde integral e qualidade de vida, a gente vai estar tratando alguns fatores que influenciam e que são de suma importância e que eles ficam sempre em constante equilíbrio para que a gente possa ter ali uma boa qualidade de vida. Quais são esses fatores? A gente tem o fator da espiritualidade, cada um tem as suas crenças e tudo mais, e a gente está sempre bem. Por exemplo, eu sou cristã, eu sempre estou muito bem com Deus, buscar sempre estar muito bem com Deus, para a gente manter ali o equilíbrio que é fundamental. Cada um tem a sua crença, cada um fica ligado, inteiramente ligado com aquilo que acredita ou não. É sempre muito importante a gente também manter o equilíbrio na nossa vida acadêmica, na nossa vida aqui na escola e também no trabalho. Os professores, né, trabalham aqui, então manter esse equilíbrio, não deixar que não levar os fatores ruins daqui, tipo um dia estressante, não levar ele pra casa, só ignorar mesmo e seguir a vida, né, não absorver. A nossa saúde também sempre está ali com uma boa alimentação, tá sempre se hidratando muito bem,
cuidar da nossa saúde para que doenças não venham a surgir. A gente também tem que estar sempre muito ligado ao ambiente onde a gente está e também ao meio ambiente, cuidando da saúde do nosso planeta, para a gente poder ter uma qualidade de ar melhor, por exemplo, a gente está num lugar habitável e não poluído. A gente também sempre buscar ter uma boa relação com a nossa família, com os nossos amigos, não ficar de briguinha e tudo mais, sempre não absorver as coisas. E a gente também dedicar uma parte do nosso tempo para estar em lazer. Tudo isso a gente tem que estar dedicando um tempo, porque nós somos filhos de Deus, então a gente tem que estar sempre dedicando um tempo para cada coisa, nem só de trabalho, nem só de estudo as pessoas vivem. Bom, essa foi a parte de saúde integral e qualidade de vida. Agora eu vou estar passando para minha amiga Jennifer, que ela vai estar definindo para vocês a ergonomia e também as classificações ergonômicas. Vai estar trazendo uma parte mais técnica ali da segurança do trabalho e da ergonomia. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o resto da apresentação. Abraços! Já vimos o que é saúde integral e qualidade de vida. Agora nós vamos entrar na definição de ergonomia, que significa conforto. O ergo significa trabalho e nomos, leis, normas e regras. Ergonomia, no caso, é o estudo da adaptação do trabalho. Ou seja, é uma ciência que estuda essa adaptação. Ou seja, você vai executar uma atividade e você precisa de ter conforto ao executar essa atividade. Você não pode ter um incômodo, você não pode ter uma dor, ou na hora de executar a atividade você não pode ter nenhum incômodo, ou depois da atividade você também não pode ter nenhum incômodo, né? Nenhuma dor. Então, a ergonomia ela vem para estudar esse ponto específico, né? Essa atividade que você vai exercer, que venha ser com conforto, que não venha te trazer nenhum mal. Aqui nós vamos ver o objetivo da ergonomia, né? Que no caso, né, já foi dito, que no caso é orientar as adaptações e as condições de trabalho ou estudo, né? Buscando dar ao máximo de conforto, segurança e eficiência. Ou seja, você vai executar uma atividade e você vai ter total conforto ao executar. Então você não terá nenhum mal, né, nenhum desconforto durante ou após aquela atividade. O objetivo da ergonomia é vir justamente para te dar esse conforto. Agora nós vamos classificar a ergonomia. A ergonomia é dividida em 3 partes. Vamos estudar um pouquinho de cada uma. A primeira que nós vamos ver é a ergonomia física. A ergonomia física ela está ligada à postura e ao esforço repetitivo. Ou seja, tudo aquilo que afeta o nosso corpo, os nossos músculos em geral e até os nossos ossos. Como podemos ver no slide, temos um estudante sentado, mas nós sabemos que todos os seres humanos ficam sentados. Então nós podemos ver que a postura dele está totalmente inadequada, pois existe um ângulo nessa coluna que não está de acordo. E ele ficando assim, acabará tensionando a sua coluna, e isso gerará muitas dores para ele, e até mesmo uma má formação da coluna. Passando adiante, nós podemos ver como ele deveria estar sentado, com a coluna reta, pois assim não irá tensionar a coluna. Não tensionando a coluna, não tem dor. Ou seja, nós vimos que a ergonomia ela vem para trazer conforto e segurança. Aqui, uma pessoa está sentada, estudando ou até mesmo trabalhando, nós podemos ver que a ergonomia vem para poder ajudar a pessoa a não sentir um desconforto. Ou seja, a postura ideal ajuda a pessoa a não sentir dores. Nesse próximo slide, nós vamos ver um rapaz com uma mochila. Essa mochila está apenas com uma alça em seu ombro.
Essa situação gerará para ele fortes dores. Onde a alça está, irá tensionar o ombro dele. E nós podemos levar em consideração que quando uma criança começa a estudar, ela está em desenvolvimento, o seu corpo está desenvolvendo. E as crianças, normalmente, os estudantes costumam carregar bolsas pesadas, ou seja, com bastante cadernos, bastantes livros. E este peso, sendo carregado de só um lado do ombro, certamente irá prejudicar a desenvoltura do corpo dessa criança. Então, o ideal é que seja carregado com as duas alças, nos dois ombros, porque assim o peso irá se equilibrar nos ombros e assim não irá tensionar nenhum dos ombros. E o peso irá se manter, então a criança não irá sentir dor ou até mesmo o adulto. É muito importante. Numa próxima imagem, nós vemos dois erros nessa imagem, nesse menininho que está mostrando. A primeira coisa é a postura. Lembra que a ergonomia física estuda a postura e o movimento repetitivo? Pois então, aqui nós temos a postura dele já errada. Aqui nós temos a postura errada. Ou seja, ele está, entre aspas, corcunda. Então, só dele estar nessa posição já vai causar muitas dores na coluna dele. Nós podemos ver que na lombar e na nuca. E o outro erro é a alça da mochila dele, que está muito larga. Ou seja, o peso dessa mochila ainda vai piorar a situação dele, que ele já está com corcunda. Então, esse peso dessa bolsa, que está regulada errada, vai piorar as dores dele. Então, nós vemos uma próxima imagem o jeito correto de ser carregado. É claro, se a mochila dele estiver com a alça irregular, ele vai andar com essa curvatura nas costas, tá? E na outra imagem, nós podemos ver a mochila ajustada corretamente. São as alças ajustadas. E aí, nós podemos ver que não vai causar nenhum desconforto. Pois assim como na outra imagem, o peso vai ficar equilibrado e não terá nenhum problema. No próximo slide, nós também temos a ergonomia física, só que trazendo o público, no caso infantil mesmo, que no caso seriam as mochilas de rodinha. Que criança nunca quis ter uma mochila de rodinha, não é mesmo? E elas são boas, por quê? Como nós vimos no slide passado, se você usa uma mochila muito pesada e com a regulagem errada, pode sim te trazer problemas que muitas vezes não serão reversíveis no seu futuro. Então vem a mochila de rodinha para facilitar. Na primeira imagem nós vemos um monte de estudante com as suas mochilas de rodinha na escola, no corredor, e você consegue perceber que todos eles praticamente estão com as suas mochilas de rodinha numa altura ideal. Já na segunda imagem, nós vemos que o menininho de vermelho está com a mochila menor para o tamanho dele. Então ele tem que fazer o quê? O esforço da mão, para descer, para pegar a mochila, para carregar essa mochila. Então esse esforço, essa postura que ele fica, também vai prejudicar o desenvolvimento dele. A mochila pode nem estar pesada, mas só dele fazer esse movimento do ombro para baixo, isso já vai com certeza trazer dores para ele. E sim, o desenvolvimento dele provavelmente será afetado. Então a ergonomia física ela vem para estudar isso tudo, a postura, os movimentos repetitivos. E vale lembrar, sempre manter a postura correta, sempre manter a postura correta e, claro, buscando conforto para a atividade que você for fazer. Agora nós vamos para a ergonomia organizacional. Essa ergonomia ela está muito ligada à organização, como o próprio nome já diz. Ou seja, a organização nos nossos estudos e no nosso trabalho. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma atividade para poder fazer, o professor passou um trabalho para casa, um dever, e você vai fazer esse dever. Você é aquele tipo de aluno que chega em casa e larga o material em qualquer lugar. E na hora de fazer o dever, você não sabe onde está nada.
Você não acha o lápis, você não acha a caneta, você não acha nenhum caderno. E isso te frustra, te deixa estressado. Por quê? Você não acha nada que você precisa. Então a ergonomia organizacional, ela vem justamente para isso. Tendo organização, você cansa menos o seu cérebro. Ou seja, você vai gastar menos energia procurando as coisas. E você, consequentemente, ficará menos esgotado mentalmente, digamos assim, para procurar as coisas. Pensa naquela semana de prova, por exemplo. Tem um monte de prova, um monte de trabalho e que você tem que dar conta daquilo tudo. Imagina se você não tem organização para gerenciar o seu tempo para estudar ou fazer as atividades. Você acaba ficando muito estressado e esgotado mentalmente. Então a ergonomia organizacional, ela vem justamente para você ter um ambiente organizado. Nós podemos também citar, como por exemplo, você pode criar um cronograma para executar suas atividades. Isso também facilita muito, né? Colocando horários de você fazer atividade, porque tendo um cronograma ou tendo uma planilha onde você tem um determinado tempo para cada atividade, também facilita a sua mente a trabalhar e a funcionar. Agora nós vamos entrar na parte da ergonomia mental. A ergonomia mental, ela é ligada naquilo que envolve a nossa mente, como o próprio nome já diz. Então, vou voltar de novo com aquele exemplo. As provas, os trabalhos. Quando você tem muita coisa para poder fazer, isso cansa a sua mente. Você tá um exemplo melhor. Você fica o dia todo no videogame, no celular, jogando nas redes sociais. No final do dia, a sua mente estará esgotada, estará cansada. Por quê? Porque ela trabalhou muito em uma determinada atividade. Ou seja, você não variou as atividades, você focou muito em uma. Então, a ergonomia mental, se trata do cansaço mentalmente. Ou seja, você ficou 10 horas jogando videogame, a sua mente vai estar cansada. Você ficou muito tempo estudando ou teve uma semana de prova muito difícil, sua mente estará cansada. Então, a ergonomia mental, ela vem para estudar essas atividades que cansam a mente. Existem atividades que podem ser feitas para aliviar a tensão da mente. Essas atividades são feitas pela própria pessoa e são bem rápidas, assim ajuda a manter a atenção e o foco naquilo que você está fazendo. Agora nós vamos falar da divisão de trabalho e do trabalho em equipe. Vale lembrar que os dois andam lado a lado, os dois se completam, os dois facilitam a atividade que será exercida. Primeiro vamos falar do trabalho em equipe. Por quê? O trabalho em equipe ele é muito comum no nosso cotidiano, ou seja, na nossa escola, no nosso local de trabalho e até mesmo em casa. Vou dar um exemplo. Dentro de casa, sua mãe vai limpar a casa e nós somos bons filhos e vamos ajudar ela também. Percebe-se? A atividade seria limpar a casa e tem as tarefas, né? Que no caso seria lavar a vasilha, varrer o chão e aí já entra a divisão de trabalho. Ou seja, um filho vai lavar as vasilhas, o outro vai varrer o chão, o outro vai ajudar a lavar roupa. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? O trabalho em equipe, ele é uma atividade em que várias pessoas diferentes vão fazer, vão trabalhar, né? Vão executar. E a divisão de trabalho se trata de quando você vai fazer uma atividade, uma tarefa específica. Por exemplo, você vai varrer o chão, você vai lavar a vasilha. É uma tarefa específica que cabe você a fazer. Um exemplo melhor ainda, trabalho em grupo. Trabalho em grupo, normalmente, causa muito estresse. Por quê? Porque não tem organização. Perceberam, né? A ergonomia organizacional já está envolvida aqui. Então, vamos fazer o seguinte. No trabalho em equipe, tem uma atividade, que é o trabalho. E as tarefas, no caso, seria você separar o seu trabalho, né, as partes do trabalho para cada integrante. Só que se nenhum aluno quiser fazer e deixar tudo para as costas de um só, aquele aluno vai ficar sobrecarregado. Então, nós vemos o quê? A ergonomia mental. Percebe? Então,
Quando você não tem organização, certamente a mental irá vir também, porque se você não tem organização, o seu cérebro, a sua mente, já vai ficar mais exausto. E a divisão de trabalho, ela vem para facilitar a atividade. Ou seja, se você está fazendo um trabalho em equipe, separando, organizando cada aluno com a sua parte e cada aluno fazendo a sua parte, assim facilita para todos os integrantes do grupo, porque assim ninguém será sobrecarregado e o resultado do trabalho, da atividade, será positivo, pois todos fizeram um pouquinho, ninguém se sobrecarregou, não houve estresse, houve organização e assim a atividade foi feita perfeitamente, foi feita com êxito. Então é muito importante a gente ter o trabalho em equipe, porque nós vivemos numa sociedade e nós vivemos com outras pessoas diferentes. Porém, a divisão de trabalho é fundamental para que todos os integrantes tenham saúde integrada, saúde mental e qualidade, é o que mais importa. E obviamente o conforto ao executar a atividade, que no caso é o que a ergonomia estuda, é o conforto ao executar uma atividade. Então, a divisão de trabalho é muito importante, pois assim todos os integrantes vão ficar estáveis e não sobrecarregados. Começando com a dinâmica cognitiva, ela funcionaria da seguinte forma. Seria feita por duas pessoas que se revezariam falando 1, 2, 3 rapidamente. Depois de um tempo, eu trocaria os números por um gesto de forma gradual. Por exemplo, trocaria o número 1 por uma palma, ficando palma 2, 3. A ideia da dinâmica é estimular o cérebro e o deixar mais ativo. Seguindo, temos LE e DORT. LE, lesão por esforço repetitivo, e DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, é uma síndrome constituída por um grupo de doenças como, por exemplo, tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo e outras, que afeta músculos, nervos e tendões dos membros superiores, principalmente, e sobrecarrega o sistema musculoesquelético. Esse distúrbio provoca dor e inflamação e pode alterar a capacidade funcional da região comprometida. Aqui nós temos os principais fatores de riscos ergonômicos, que são a repetição, a força, a tensão e a postura. A repetitividade no trabalho pode provocar fadiga e desgaste, tanto física quanto psicológica, dos colaboradores. No aspecto físico, ela compromete o sistema musculoesquelético, podendo surgir lesões e inflamações. A melhor forma de lidar com esse problema é estabelecer pausas frequentes, gerando pequenos intervalos de atuação. Outra prática considerada positiva é a ginástica laboral, o qual ajuda a fortalecer os músculos e articulações usadas nessas atividades, evitando seu desgaste intenso. O uso de força está ligado diretamente no levantamento e manuseio de cargas de forma manual. Essa atividade, quando exercida de maneira incorreta, pode provocar lesões no sistema musculoesquelético, podendo surgir dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos. O levantamento de cargas de maneira inadequada, continuamente, pode provocar lesão por esforço repetitivo e doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Com o tempo, o colaborador pode ter comprometimentos sérios que conduzirão ao afastamento temporário ou, em casos mais graves, um afastamento permanente por incapacidade física. A tensão é uma consequência do ritmo excessivo de trabalho e acontece quando o trabalhador precisa cumprir prazos muito curtos ou deve assumir uma grande quantidade de tarefas, fazendo com que trabalhe de maneira muito mais intensa que o normal. Isso pode acarretar na fragilização da saúde do colaborador e pode surgir distúrbios e doenças, como ansiedade e depressão. Além de tudo, para conseguir dar conta de tudo, o colaborador pode deixar de fazer certas práticas consideradas consumidoras de tempo, como o lazer, e também pode deixar de lado as questões de segurança. O melhor a se fazer é buscar um ritmo onde não sobrecarregue o colaborador. Uma postura incorreta por períodos prolongados pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo, como pulso, ombros, coluna e lombar,
comprometendo o sistema osteomuscular que pode desencadear o surgimento de Lea-Dort. Para o ambiente que é necessário trabalhar sentado, é importante que a cadeira dê total sustentação à coluna, além de garantir que as pernas fiquem em ângulo de 90 graus. E os cotovelos também devem ficar nessa posição, sendo apoiados corretamente na mesa logo à frente. No caso de trabalho em pé, o ideal é que a configuração de todos os móveis leve em consideração a atividade e a altura dos trabalhadores. Além disso, vale a pena estimular os colaboradores a ter uma postura adequada em trabalho. Meu nome é Iago, eu sou aluno do IFES, e hoje nós conversaremos um pouco sobre a coluna vertebral, como ela é constituída e algumas doenças que estão envolvidas nela, né? O seu formato e principalmente nosso posicionamento, como a nossa amiga Jennifer já disse. Primeiro, disco invertebral. Iago, o que é isso? Nunca ouvi falar. O que é o disco invertebral? O disco invertebral parece uma borracha, né? É uma espécie de gelatina, sim, só que um pouquinho mais dura, tipo uma borracha mesmo, de apagar, então, tipo uma borracha. Ela fica entre as vértebras, que são essa parte óssea, tá vendo? Essas partes ósseas, então. O disco invertebrado, ele fica exatamente no meio dessas partes ósseas da coluna. E aí, qual que é o problema? Mas tá, Iago, mas tem algum problema nesses discos? Sim. Por quê? Porque com a borracha, se você apagar a borracha muito tempo, ela vai acabar, não vai? Você passa a borracha muito no papel ou na parede, até a gente passa na parede. Ela vai acabar. E aí, esses discos, quando eles desgastam, né? A coluna tende a bater uma na outra. E aí causa muita dor. Mas, Iago, tá, assim, como que eu faço para isso não acontecer? Primeiro, sempre mantenha a coluna adequadamente reta. Não, mas então não posso abaixar? Pode, com certeza, mas de forma correta que a gente vai aprender daqui a pouco. Por que, Iago? Porque senão pode acontecer um problema muito sério, que é a hérnia de disco. E minha avó já tem, normalmente assim mesmo. Os mais velhos normalmente têm esse problema. Mas também pessoas novas podem ter. Como que essa doença, né? Essa doença acontece? Vamos dizer que eu toda hora trabalho pegando uma carga no chão e colocando no caminhão, né? Pego uma carga no chão e coloco no caminhão. E aí ao longo, nesse processo, né, em que eu pego, coloco, eu faço esse esforço igual a gente tá vendo aqui no X. Que eu abaixo a coluna completamente, de forma inadequada. E aí, qual que é o problema nisso? O problema é que estão vendo o disco vertebral? Aqui no meio, dentro desse disco tem um pontinho branco. Você consegue perceber? Então, esse pontinho branco, ele vai para a periferia do disco, né? Do disco vertebral. E você consegue ver que esse pontinho branco ele chega a bater nessa linha preta no canto? Então, aí que está o problema. Por quê? Quando ele encosta nessa linha preta, essa linha preta é um nervo. O que acontece nesse nervo? Ele dá um choque. Quando ele dá esse choque, você sente muita dor. De pessoas não conseguirem mais se locomover, travarem completamente por conta de tamanha dor. Como a gente consegue ver, quando eu não tenho esforço, a coluna, ela, aqui na imagem de cima, né? Eu tenho o núcleo, eu tenho a parte branca e a parte preta. Eu comprimo, tá vendo que o disco comprime, mas a hérnia continua no mesmo local. Na parte do canto, eu comprimo um lado só, tá vendo? Quando eu comprimo um lado só, o núcleo, que é essa parte preta, que é o exemplo da hérnia, ela vai pro canto. E aí aqui no canto passa o nervo. Quando essa hérnia encosta nesse nervo, causa muita dor. Então como a gente pode evitar isso? Mantendo sempre a posição correta, né? Não tendo movimentos repetidos várias e várias vezes, tendo a posição correta para que esses problemas não aconteçam. Também temos outros problemas relacionados à coluna. Qual, Iago? Hiperlordose, que é uma deformidade na coluna. Iago, mas nossa, quando que isso acontece? Quando você usa uma mochila muito pesada. E aí sua coluna ela tende a ir para trás quando você usa uma mochila muito pesada, não entende? Então é o problema. Por quê? Porque você costuma sua coluna ficar sempre para trás. Para trás, a sua parte da lombar, que a gente chama, né? Que é um pouquinho embaixo das costas aqui, ela vai para frente. E aí você cria esse formato da coluna, como se fosse tipo uma cobra mesmo. Um formato mais... A parte da lombar, que a gente chama, né? Que é embaixo das costas, ela vai para frente. E causa muita dor. Temos também o exemplo da escoliose.
O que é escoliose? É quando a sua coluna ela vai um pouquinho pro lado, um pouquinho ou muito, né? Depende da gravidade. E aí, quando ela faz essa curvatura lateral, que a gente chama, causa muita dor de vários e vários tratamentos ser necessários, né? Como usar uma cinta ou até colocar um cabo de aço na sua coluna, para que ela fique reta novamente. Mas, Iago, onde que isso causa, assim, né? Como que isso pode causar? Primeiro, usando mochila de um lado só. A gente aprendeu com o Chris que mochila de um lado só é ser descolado, ser popular e tal. Só que não é legal. Por que não é legal? Porque pode causar escoliose e trazer muitas dores. A coluna, ela tende a mochila, como ela é pesada, ela abaixa com a sua coluna de um lado. Nisso, ela abaixando a sua coluna de um lado, a sua coluna ela tende a ficar naquela mesma posição. E se você faz isso repetidas vezes, a coluna ela se acostuma com isso. E aí ela cria essa curvatura que causa muita dor. Ou quando eu coloco a carteira, né, carteira cheia, realmente cheia, no bolso de trás da calça. Como a gente consegue ver na imagem também. E o problema nisso tá em quê? Tá aqui. Eu colocando a carteira no bolso de trás da calça, eu levanto um pouco a parte dos meus glúteos, né? E aí, levantando, a coluna também fica um pouco torta. E eu faço isso repetidas vezes, a probabilidade de eu criar uma escoliose é bem grande. E, por último, a hipercifose. Quem nunca dormiu na sala de aula? Não é mesmo? Todo mundo já dormiu, todo mundo já deu uma cochiladinha. Mas, Iago, tá, mas é normal, não tem problema nisso. Tem, e tem muito problema. Por quê? Porque se faz isso repetidas vezes, sua coluna ela tende a ir pra frente. Porque você coloca, como que é, né? Coloca a mão na frente, na carteira, na cadeira, coloca a mão na cadeira, coloca na cabeça e no meu braço. E aí minha coluna faz aqui, ela faz esse formato que nós estamos vendo aqui na imagem. A nossa parte do pescoço vai para frente. Nesse movimento dessa parte do pescoço ir para frente, a coluna faz um esforço muito grande. E aí ela fica igual, quem nunca viu o desenho, o filme, né, do Corcunda de Notre Dame, provavelmente ele tinha hipercifose, que é essa deformidade na coluna. Na época ele era muito apedrejado, né, falava muito mal dele, por conta dessa doença. Na época provavelmente não tinha uma solução para isso. Hoje tem, beleza? E, por último, boa postura. Iago, você falou de um monte de doença, de um monte de deformidade, mas qual a maneira correta? Porque assim, eu não sei, eu tenho tudo isso. Qual a maneira correta? A maneira correta é se exercite. Como assim? Eu tenho que correr 5 km? Não, ande, não fique na mesma posição toda hora. Exemplo, tô lá jogando no Free Fire. Tô jogando no Free Fire, aí eu fico jogando Free Fire 5 horas na mesma posição. Não, anda, para, joga um pouco, você consegue parar. Anda um pouco. Senta, levanta, né? Fica um pouco deitado. Porque o problema todo é repetitividade. Quando você faz movimentos repetidos várias vezes, aí sua coluna tende a repetir esses movimentos. Ok? Então, o que a gente está querendo passar aqui? Para eu não ter esse tanto de deformidade, esse tanto de doença, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me movimentar. Sempre me movimentar. Nós somos jovens, nós conseguimos ir jogar uma bola de vez em quando, fazer alguma coisa, uma atividade física, para que não tenhamos esses problemas no futuro, problemas muito sérios, beleza? E aí, com essa ideia de Free Fire, né, de jogo, de celular, qual será que é o peso da nossa cabeça? Quando ela tá reta, olhando para frente, ela tá reta, ela pesa 1 kg, que é um peso considerável. Ela tá um pouquinho, sei lá, tô olhando um pouquinho pra baixo, ela pesa 12 kg, no ângulo de 15 graus, né? Eu tô mexendo no celular, 18. Tô olhando mais pra baixo um pouco, 22. Tô jogando Free Fire, 27. Certo, assim. Ah, mas eu fico jogando Free Fire, não chega a 27. Provavelmente, quando você tá deitado. E aí você inclina a sua cabeça muito pra baixo. Repara, quando você estiver jogando. Isso é um problema muito sério. Mas, então qual o certo de jogar? Apoia as mãos numa mesa e levanta o celular. Porque você consegue ver o celular e a cabeça não precisa ficar completamente abaixada. Porque isso aqui pode causar hipercifose com certeza. Sua cabeça ela fica assim durante muito tempo. Muito tempo. E isso pode causar problemas muito sérios para você. Então como que a gente evita isso? Mantendo a cabeça o máximo reto possível.
a gente não tem esses problemas, ok? Agora eu vou passar para a Tayane, que ela vai explicar um pouco sobre a ideia da fadiga visual, da síndrome da fadiga visual e todo esse processo, ok? Muito obrigado. Gente, vamos conversar um pouco agora sobre a síndrome da fadiga visual, né? A gente já conheceu os efeitos da ergonomia no corpo, porém, essa síndrome acontece muito hoje em dia pelo uso excessivo de celular, notebook, computador, e ela ocorre porque nós piscamos menos do que deveria, prejudicando então a troca, né, do filme lacrimal dos olhos. Essa síndrome pode acontecer tanto pelo uso de lente de contato, pela iluminação do ambiente, a posição da onde você está sentado de acordo com a luz, as cores dos monitores e até por sentar muito próximo aos ar-condicionado, né? Depois que você se sente, essa síndrome dá uma sensação de cansaço mesmo nos olhos, né? Então foram criados exercícios para que se consiga fazer com que se melhore essa sensação. Então eu vou passar para vocês uns exercícios e aí a gente vai fazer junto. Então nós vamos aprender juntos, né? O primeiro exercício é piscar lentamente 10 vezes e bocejar com os olhos fechados. Então você pisca aí 10 vezes e boceja com os olhos fechados. Esse exercício ajuda a estimular a produção de lágrimas, que mantém os olhos úmidos, né? Um outro exercício muito utilizado na fadiga visual, né, para retirar esse cansaço dos olhos, é a cada 20 minutos utilizando ou o celular ou o computador, você retirar os olhos da tela, fixar em um ponto a uma distância de aproximadamente 20 metros, né, fixar os olhos em um objeto a 20 metros de distância e manter o olhar fixo nesse objeto por pelo menos 20 segundos. Esse exercício ajuda os olhos a focar no que ele precisa. Então ele vai te ajudar a manter aí o olhar descansado, né? Vai ajudar a manter o olhar focado no que realmente precisa ser feito. Um outro exercício também muito utilizado é a automassagem na têmpora. Isso a gente pode fazer coisa muito rápida, né? Você pode fazer em qualquer lugar e quando começar a sentir a sensação da fadiga visual, você vai colocar as duas mãos em volta do rosto, né? Pressionando a têmpora e fazer movimentos circulares. Esse movimento você pode fazer de 1 a 2 minutos e depois descansar os olhos. Um outro exercício também muito utilizado é revirar os olhos. Esse revirar os olhos pode ser feito em todos os sentidos, né? Você pode fazer para cima, para baixo, na diagonal, para um lado, para o outro, em movimentos horários e anti-horários, né? E só você faz lentamente, isso com os olhos, e aí você vai ter a sensação de estar com os olhos descansados. Nós trouxemos aqui uma dinâmica chamada dinâmica das cores. Não sei se vocês já viram, mas é muito legal e dá para fazer com todo mundo, com todas as idades. Uma coisa muito fácil. Vou mostrar para vocês. Essas palavras que estão escritas aqui na tela, você vai ter que dizer a cor da tinta que está escrita a palavra, não a cor da palavra. Então, você pode desafiar aí o seu amigo, o seu colega, o seu pai, o seu irmão, a ler a cor, falar a cor da tinta que está escrita a palavra. Por exemplo, ali, vermelho, você não vai falar vermelho, vai falar azul. E assim sucessivamente, ó. Azul, vermelho, amarelo, mas o mais rápido possível. Não pode ser lento assim não, devagar não. Tem que ser rápido.
Pois bem, pessoal, agora vamos compartilhar algumas dicas ergonômicas para algumas tarefas que são desempenhadas no lar, pois deve-se observar a postura correta e os ajustes individuais necessários para o melhor conforto, minimizando os riscos de posturas inadequadas. Nas tarefas de casa, evite a flexão da coluna ao realizar atividades de limpeza. Utilize vassouras e rodos com regulagem de altura, conforme indicado na imagem abaixo. É muito comum ver pessoas varrendo ou passando pano encurvadas para frente, ou seja, com o tronco flexionado, e isso pode estar relacionado ao tamanho do cabo utilizado ou mesmo aos vícios de postura. Portanto, verifique-se a possibilidade de aumentar o cabo ou adquirir vassouras e rodos com cabos mais longos. Para as atividades na bancada em pé, regule a altura da mesma de acordo com a atividade realizada e utilize apoio para os pés, conforme indicado na imagem abaixo. Como, por exemplo, ao passar roupa, é indicável utilizar taubas reguláveis à altura do umbigo. E na hora de estender a roupa no varal? O mesmo deve estar em altura em que não precise elevar o cotovelo acima da altura do ombro, diminuindo o estresse sobre as estruturas do corpo. Dica: você pode utilizar um varal regulável, ou seja, que permite ser abaixado e levantado, ou utilizar um varal bem baixinho, e depois de estender a roupa, você coloca um suporte, como uma vara de bambu, erguendo-se até a altura desejada. E na hora de dormir, devemos ter um cuidado com a postura? A resposta é sim, pois dormir bem é fundamental para que as atividades diárias, dentro ou fora do trabalho, sejam realizadas com bem-estar físico e mental. Para ter uma boa noite de sono, é importante que você observe alguns cuidados ao deitar-se e se posicionar na cama. Portanto, evite colchões moles que não deixam a coluna reta e use travesseiro de modo a deixar a coluna cervical, pescoço neutro, nem elevada e nem baixa demais. Essa regra serve para todas as posições, embora a posição mais adequada seja de lado, com um travesseiro na cabeça e o outro travesseiro fino entre as pernas, que devem estar levemente dobradas. Se gostar de dormir de barriga para cima, coloque um travesseiro embaixo dos joelhos. E tenha atenção ao se levantar. Pela manhã, comece o seu dia devagar. Observe a maneira correta de sair da cama. Não levante rapidamente. Espreguiçar-se é uma ótima maneira de aquecer os músculos logo de manhã, pois levantar-se da cama corretamente implica em diminuir as agressões à sua coluna. Para levantar-se, faça apoio no cotovelo do braço que ficou embaixo do corpo. Com a mão do outro braço, apoie no colchão para dar impulso, enquanto você coloca os pés no chão. Sente-se, respire e comece um novo dia. Outra dica importantíssima é o alongamento. Para se alongar, não é preciso de muito tempo, roupa adequada ou um lugar específico. Se você frequenta academia ou já faz exercícios físicos, já deve conhecer a prática do alongamento. Entretanto, se você não pode ou não sabe se alongar, tente fazer a ginástica do gato, que é nada mais do que se levantar, espreguiçar regularmente, esticando os braços e os dedos, como o gato faz. Pode ser feita a cada hora e não leva mais do que poucos segundos. E não atrapalha o seu trabalho. Ao contrário, você se sentirá muito melhor ao longo do dia. Antes de finalizarmos, gostaríamos de fazer uma pequena reflexão. Quando se fala em família do futuro, certamente a imagem que vem à nossa mente é uma imagem muito semelhante a essa que está sendo apresentada, onde todos os membros de uma família possuem acesso a diferentes tipos de tecnologia.
Porém, essa é a família do presente, onde muitas das vezes as relações pessoais ali dentro do nosso ciclo familiar acabam se tornando distantes, justamente por conta dessas tecnologias que interferem diretamente no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, na nossa alimentação, na nossa postura e principalmente na nossa saúde mental. Portanto, com base em tudo que foi apresentado, tenho certeza que a partir de hoje iremos nos cuidar da melhor forma possível e gostaríamos de agradecer a atenção e o apoio de todos.